Opa, apareceu alguma coisa. Rapaz, eu estava... Tudo bom, Amorim? Saudade, meu caro. Eu estava vendo... Bom, né? Estava vendo logo mais cedo uma live de um comunicador digital e ele falava justamente que live é feita para dar errado. Se não der errado, é que nem festa de criança que não estoura balão. Que desgraça! Misericórdia! É uma roleta russa, pode dar certo, pode dar errado. Não, mas deu certo. E agora nós vamos que vamos. Vamos lá, vamos falar. Quero lhe agradecer por você ter topado voltar aí, porque a galera, não sei se assistiu da outra vez a conversa com o JJ, que foi muito bacana, muito divertido. Quantas vezes você me chamar, eu venho. Maravilha. Então, dessa vez eu vou começar aqui lhe apresentando. Nós vamos fazer aqui diferente. Eu queria apresentar aqui para a galera que já está aqui na live, o meu amigo aqui, João José Barros Marreiro. Ficha corrida! Puxei a capivara, viu? Dessa vez eu fiz o dever de casa. Porque eu achei males que vem pro bem, né? Porque eu disse, não, vou aproveitar, que eu faço assim, deu errado, em vez de reclamar hoje em dia, eu disse, não, vou fazer melhor agora. Aí puxei sua capivara e aí nós vamos ter assunto hoje aqui. E mora em Fortaleza, nasceu em 23/6, só não vou dizer a hora aqui, mas cartunista, desenhista, 1971. Pronto, não quis ser indelicado, né, de botar aí o ano, aí beleza. Cartunista, desenhista, roteirista, arte finalista, arte educador, aliás, ilustrador, arte finalista também, né, Maria? Também. Ilustrador brasileiro. Faltou auxiliar de marceneiro aí, viu? Auxiliar de quê? Marceneiro, auxiliar de marceneiro. Pronto, pau para toda a obra. Depois eu explico essa história no decorrer do papo. Pronto, beleza. E meu nome é Di Amorim, eu sou quadrinista também e estou fazendo essas lives aqui para a gente conhecer os nossos artistas aqui que a gente curte, a gente admira e mandar lá pro canal Di Amorim no YouTube, certo? Então quem quiser ver o vídeo, a live de novo e editada, certo? Eu vou colocar umas imagens, as revistas, os projetos dos desenhos, eu coloco as imagens também, aí fica bem bacana e não fica tão extenso, bem editados lá. E vamos que vamos. Você quer falar aí com a galera que já está assistindo a gente aqui? Quer dar um alô? Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar um bate-papo sobre quadrinhos, criatividade, coisas legais. Vamos lá. Beleza, cara. E na minha concepção, todo mundo que vem para esse plano aqui, Maneiro, quando criança desenha, né? Gosta de desenhar. E muitos no decorrer aí, 10, 11 anos, 12 anos, muitos desistem, né? Abandonam essa diversão aí de desenhar, né? No nosso caso, a gente não desistiu, continuou por algum motivo aí, né? Talvez tivemos incentivo aí de alguém, né? Porque é um dos motivos que fazem muitas crianças pararem, né? E é exatamente aquela crítica de alguém que a gente admira, que a gente ama e vem e faz aquela crítica. Ou mesmo você começa a se interessar por outra coisa, futebol, carrinho, muda a direção e desiste, né, do desenho. Nós continuamos. Aí você continuou a desenhar, mas aí esse interesse por quadrinho, Maria. Por que quadrinho? Por que você chegou ao ponto aí
Quando criança, eu comecei a conviver com quadrinhos porque eu acho que algumas décadas atrás os quadrinhos eram mais presentes na vida das crianças, assim como bola de gude, a famosa bila, né, do Ceará, os cocão, peão, elástico que as meninas gostavam de brincar, pedrinha, eram coisas comuns na infância alguns anos atrás. Acredito que hoje os quadrinhos ainda estejam presentes na infância das pessoas e que tenham conseguido também entrar até na vida dos adultos. Mas os quadrinhos começaram a ficar adultos demais, adultizaram demais. Para mim, o quadrinho, as minhas primeiras lembranças de quadrinhos são da minha mãe lendo revistas em quadrinhos para mim e do meu tio trazendo do jornal quadrinhos do Pato Donald, do Zé Carioca. Ele me entregava, me dava de presente quando eu acordava de manhã, estava lá um quadrinho novo do Pato Donald, né? E mesmo quando eu não sabia ler, eu achava fascinante aqueles desenhos. Sempre teve alguém na família conectado com desenho. Meu tio colecionava quadrinhos quando eu era criança, perdeu a coleção dele por uma infelicidade. Um primo meu colecionava Tex e essa história eu gosto muito porque ela ilustra bem a minha entrada com relação aos quadrinhos. Esse meu primo que colecionava Tex, ele pegava algumas revistas e recortava as imagens mais legais para colar na porta do quarto, na capa dos cadernos de matemática e tudo mais. E uma vez ele me deu uma revista do Tex, a capa era massa e tal, só que quando eu abri, ele já tinha tirado todas as imagens bonitas da revista. E aí eu não desanimei. Eu disse, tá faltando desenho aqui, pois eu vou colocar. E aí peguei umas folhas de caderno, colei, você imagina a lambança, né? Eu devia ter lá uns 6, 7 anos. Aí colei, saí desenhando aqueles bonequinhos de chapeuzinho e arminha e tal, e fui completando os quadrinhos da revista. Talvez isso tenha sido a minha primeira história em quadrinhos. À medida que eu fui aprendendo a ler, eu comecei a ter mais contato com Mônica, e aí eu tomei um susto grande quando eu descobri que o Maurício de Souza era brasileiro, que a Mônica era feita no Brasil, e que o Raio Negro, personagem criado pelo Gedeone, era um super-herói brasileiro. Isso me deu um susto muito grande. Eu disse, super-herói feito no Brasil, nossa, que coisa fantástica e tal. Essas coisas são muito fortes na cabeça de uma criança, principalmente porque os quadrinhos naquela época tinham a força que, mal comparando, tem hoje os videogames. Então acho que minha relação com os quadrinhos começou mais ou menos por aí. Deve ser 15 anos, 14, 16 anos, né? Por aí, mais ou menos. Rapaz, muito antes. Eu lembro de ter em casa quadrinhos da Ebal, quadrinhos da RGE, quadrinhos da Block. Então eu era muito pequeno. Eu tinha aproximadamente 6 anos, 7 anos. Desde os 5 a minha mãe já lia para mim histórias do Batman, e eu vim descobrir muitos anos depois que eram desenhadas pelo Dick Sprang, que hoje é um dos meus artistas assim, do coração. Show de bola, cara. Queria agradecer aí o pessoal que está chegando aí, o Igor Soares. Eu acho que é Sapão, mandou um alô aí para você. Grande Sapão. Meu querido amigo JJ. Olha aí. Abração, Sapão. Beleza. Aos 18 anos você fez um fanzine, o Pergaminho. Foi um dos primeiros, assim, pode ser que fosse. Olha, a revista Dragon Magazine, que era publicada pela editora Abril na época, disse que era o primeiro fanzine de RPG do Brasil. Então, eu gosto de ter essa referência. Quer dizer, se não foi, o erro é da editora Abril, né? Mas, se não foi o primeiro, certamente foi um dos primeiros, né? E eu editava junto com o Afrânio Bezerra, que hoje é professor universitário, romancista e tal, e foi uma época em que eu estava descobrindo o poder dos fanzines. Aquela coisa que hoje a gente usa nos blogs. Se você não tem um editor para promover seus primeiros trabalhos, se você não tem um lugar para publicar numa
revista de grande circulação, ou um jornal, o que quer que seja, você pode arregaçar as mangas e fazer você mesmo. Hoje a gente usa blogs, sites, espaços comuns de quadrinhos, redes sociais, mas na época a gente tinha o fanzine, que era uma revistinha feita por fãs. Você levava na Xerox e aí colocava suas histórias, matérias, o que você achasse mais interessante, tirava a Xerox e aí distribuía para aqueles amigos mais próximos e dispunha à venda pelo correio. Beleza, cara. Aí, nesse decorrer, você também participou do Money Comics, que é um fanzine também, né? Que você fez com os seus uns amigos, aí o Daniel, o Geraldo Borges, né? Se você pudesse falar um pouquinho, parece que foi bem importante e bacana aí, né, para vocês aí nessa época. Foi. O Money Comics, ele foi, acho que para mim, para o Geraldo, para o Daniel, foi um divisor de águas, porque ele nos mostrou com mais propriedade as possibilidades que a gente tinha para o nosso traço. Graças ao Money Comics, a gente entrou em contato com o Flávio Colim, Júlio Shimamoto, a galera que editava a Wizard na época, e aí a gente começou a ter feedbacks das histórias que a gente contava, do nosso traço, e a gente pôde usar isso como um laboratório para refinar e aprimorar ainda mais o trabalho que a gente fazia. Que eu acho que é algo que a gente deve levar para sempre, essa audição, essa possibilidade de você saber ouvir. Ouvir uma dica, ouvir uma crítica, quando ela é bem feita, quando é uma crítica construtiva, ela sempre é bem-vinda. Até as críticas destrutivas você acaba tirando alguma coisa legal. E eles rendeu alguns HQ Mix aí por alguns verdade, que você ganhou. É verdade. Foram 3 troféus HQ Mix, aí teve outros troféus, teve o prêmio DB Artes, teve mais 1 ou 2 que eu não consigo lembrar agora, mas quando a gente vê um troféu, quem está de fora acha muito legal, muito bacana e tal, mas o que deveria ser prestado atenção é o fato de que quando um troféu chega para um artista, pode ser um troféu simples, pode ser um diploma, pode ser uma comenda, ou sei lá o que, uma premiação simples, feita entre amigos e tal. Mas essa coisa, quando chega, ela é sempre fruto de muito sangue, suor, lágrimas, é sempre fruto de muito trabalho. O reconhecimento de qualquer trabalho artístico, normalmente, ele é fruto de um esforço grande que muitas vezes a gente não vê. A gente vê um glamour, né? Você vê, por exemplo, um Oscar desse da vida, né? Uma atriz como Julia Roberts, quando ganha o Oscar, você não faz ideia de quantas horas ela passou decorando o texto, quantas horas de academia ela precisou para se adequar àquele papel, quanta maquiagem ela precisou para poder ficar feia, né? Porque ela é uma moça bonita, né? Para poder encarar um papel, né? E tem todo esse background, tem todo esse como é que a gente chama? Por trás, é todo esse bastidor que eu acho muito bacana a gente ressaltar quando a gente fala de premiação, quando a gente fala desse tipo de coisa. Todos esses prêmios, eles são muito importantes para o artista brasileiro. O Ângelo Agostini, eu considero ele à altura do HQ Mix. Tá? Nenhum é mais importante que o outro, porque aquela votação é fruto de pessoas que se importam com a sua arte, pessoas que se identificaram, pessoas que... E outra coisa, se a gente for olhar por um prisma mais cauteloso, veja só como o Ângelo Agostini pode ser tão ou mais emocionante do que você ganhar um HQ Mix. Porque são as pessoas que se motivaram a ir lá e dizer para as outras o quão o seu trabalho é relevante. Isso é mágico, cara. Isso é mágico. Legal. Cara, eu gostei muito de ter ido pulsar lá
para saber mais um pouco de você, e eu gostei demais disso. E fiquei sabendo que você participou junto aí com a galera aí de criação do primeiro estúdio, de um estúdio de artistas, de quadrinhos. Aí em Fortaleza você teve presente nessa criação aí, né? Legal, cara, saber disso aí. Quando eu falo Daniel e Geraldo, às vezes a galera não sabe quem é, ou não liga o nome à pessoa. É o Daniel Brandão e o Geraldo Borges. São dois monstros do desenho, dos quadrinhos. Quem conhece o trabalho desses caras sabe que eles são mestres. E conviver com eles e trabalhar com eles lado a lado, cara, era você ter dois editores de arte ali, sabe, para aconselhar, para trocar ideia, e a gente meio que funcionava como um moto contínuo, um motivando o outro, instigando e dizendo por que isso, por que aquilo e tal, sabe? Isso em 1996, mais ou menos, a gente foi, graças ao Daniel, convidado pelo Mino, criador do Capitão Rapadura, o cartunista Hermínio Macedo Castelo Branco, para produzir arte para a revista Capitão Rapadura, e a gente entrou numa loucura de dizer, cara, a gente vai montar um negócio e vamos começar a levar a sério essa parada. A gente já fazia o Money Comics nessa época e a gente resolveu fundar um estúdio de quadrinhos, que era o Grafite Studios, e, pelo que eu sei, foi o primeiro estúdio de quadrinhos voltado para quadrinhos, produção de arte, de tira, de charge, ilustração para jornal do Ceará. E nessa época, nós três éramos alunos do Álvaro Lourenço do Rio, o Ao Rio, que foi o primeiro desenhista cearense a romper as barreiras das masters americanas, a Marvel e a DC. A gente foi aluno do Álvaro e eu e o Daniel estávamos numa turma e o Geraldo entrava. Não, eu estava numa turma junto com o Valdir Júnior e o Paulinho, e o Daniel e o Geraldo entravam na segunda turma. Isso era por volta de 96, 97. E aí, quando veio esse convite do Mino, a gente foi conversar com o Álvaro para pedir licença a ele, porque nenhum dos três tinha mesa de desenho profissional em casa. O Daniel tinha uma mesa de arquitetura, né? E você sabe que aquelas mesas de arquitetura são bem grandes e tal, elas são bem confortáveis e tal. Mas não tinha luz e tudo mais. E o Álvaro, no estúdio dele, em que ele, na época, dava aula de quadrinhos e de desenho, tinha várias mesas com luz. E a gente endoidou e disse, cara, o Álvaro é chapa da gente, vamos pedir uma força a ele. E aí a gente chegou pro Álvaro e disse, Álvaro, cara, quando tu não estiver dando aula, tu deixa a gente vir aqui desenhar as páginas do Capitão Rapadura? Aí o Álvaro disse assim, olha, peraí, botou a mão no bolso, entregou a chave do estúdio na mão da gente. Aí disse assim, façam uma cópia. No momento em que eu não estiver aqui, o estúdio é de vocês. Vocês podem vir para cá para desenhar a hora que vocês quiserem. E aí, cara, a gente conseguiu produzir, eu não lembro direito se eram 40 ou eram 70 páginas em 30 dias, né? Cada artista tinha essa cota de páginas em 30 dias. Então foi uma loucura. A gente começou a fazer tira e história em quadrinhos. Boa parte desse material é bem sofrível, mas a gente conseguiu cativar como é que eu diria, a bondade do Mino. Ele foi muito bondoso com a gente e ele selecionou entre aquele material o que era mais profissional, o que estava mais apto de ser publicado. Ele diz que, na verdade, ele acabou publicando tudo, né? E ele diz que adora aquelas páginas e tudo mais. E eu não duvido, porque não eram páginas ruins, elas precisavam de um amadurecimento. Então, se você pega aí os primeiros 3 números da revista Capitão Rapadura, você vê que é de artistas que estão se refinando. Quando você pega o número 14, 15 da revista, aí você vê
caraca, é a mesma galera? Então, isso me leva a crer que um dos melhores laboratórios para você aprender a fazer quadrinhos, e não só quadrinhos, qualquer coisa, música, dança, teatro, pintar parede, fazer cálculo estrutural de viga e tudo mais, é a prática. Se você tem a possibilidade de praticar, você tem a chance de melhorar fazendo a coisa, vendo onde é que você está fazendo com mais maestria, onde é que estão os seus defeitos, e se você tem um mentor, como foi o Mino e como foi o Álvaro Rio, cara, aí o negócio anda muito mais rápido. O Álvaro dizia pra gente, cara, ó, melhora isso aqui e tal, linha de movimento e tal, a gente era aluno dele. E uma das coisas que aconteceu foi que ninguém tinha visto o Álvaro desenhar o Capitão Rapadura, né? Foi lançado um tempo atrás um álbum em homenagem ao Capitão Rapadura, e eu adoro guardar coisas, eu sou meio arqueólogo. Então eu guardo desenhos antigos meus, guardo desenhos do Geraldo, desenhos do Daniel de 1996. Eu tenho desenho que ele nem tem. Mostrei pra ele outro dia, ele tomou um susto. Geraldo também, tem uns personagens que ele criou lá nos anos 90 que ele nem lembrava que existia. Mas aí, eu tava falando do Álvaro. Desculpa, sim. Fale. Só um parênteses, eu fazia uns fanzines, cara, é o meu desgosto de vida não ter guardado nada desse período, sabe? Uns personagens que eu criei e que fazia esses fanzines, cara. E isso é um lixo, mas eu queria hoje em dia ver como eu pensava naquela época, como eu trabalhava meu desenho. Só um parênteses mesmo. Você hoje, como professor, porque você é professor de desenho, professor de quadrinhos, você tem a possibilidade de corrigir esse equívoco para as próximas gerações. Quando você chega para um menino que está começando e diz para ele assim, cara, não joga teu desenho fora não, guarda, porque em 1 ano tu vai ver a tua evolução, em 2 anos você vai continuar acompanhando sua evolução, e você vê os seus desenhos antigos, te dá um panorama geral da sua caminhada, né? Eu estava falando do Álvaro, então a gente estava lá fazendo o Al Rio, e aí a gente estava lá fazendo o Capitão Rapadura, ele pegou uma folha e disse, deixa eu fazer um desenho. Fez rápido uma folha grandona, e aí, cara, que legal, que massa e tal, não sei o quê. E eu guardei essa folha, guardei essa página. Só que eu guardei e esqueci que tinha guardado. Quando o álbum do Capitão Rapadura foi ser lançado, o Luiz Carlos Souza estava reunindo material e tal. Aí eu lembrei, disse, cara, eu acho que eu tenho o material do Álvaro. E aí eu estava olhando meus arquivos e aí, sem querer, a página me aparece, né? E aí, Amorim, foi como se fosse uma mensagem, sabe? Foi como se fosse assim um sinal, foi como se fosse como é que eu diria? Sei lá, um insight, uma coisa. Prenúncio aí. Sei lá, eu senti como se o cara estivesse dizendo assim, Jota, olha aí, ó, que eu fiz pra vocês. Aí eu disse, caraca, meu irmão, sabe? O cara, ele queria estar no álbum de alguma maneira, ele queria, sabe? E ele foi muito importante pro desenvolvimento desse personagem, do Capitão Rapadura, porque sem ele, eu, Daniel e o Geraldo, a gente não teria conseguido produzir as páginas para entregar o Mino. Sabe? Então foi uma fase muito legal. A gente escutava Alanis Morissette no repeat direto, era fantástico. Cara, eu tenho o Elis que tá falando aqui, cara, eu tenho desenho meus da década de 90, e quando eu desenhava. É isso aí, Elis. É isso aí, cara. Voltando um passo aqui atrás, foi o Zor que foi premiado na... Que legal. Não, o Zorn, essa publicação que você me mostrou é uma publicação muito corajosa, porque ele foi publicado pela primeira vez em final de 94, no Pergaminho número 0, tá? Foi no segundo semestre de 94. Eu até tinha esquecido disso, até depois eu descobri recentemente essa data. Eu achava que tinha sido em 95, mas foi em 94. E aí,
são histórias que estão aquém do que eu faço hoje. Então, na hora de publicar isso aqui, eu tive que ter muita cara de pau, de olhar e dizer assim, meu irmão, eu vou publicar essa marmota. Rapaz, isso aqui tem umas coisas ruins, macho. Como é que eu vou publicar isso aqui, cara? Como é que eu vou conviver com a vergonha de publicar isso aqui, né? E aí eu pensei o seguinte, sabe, isso aqui é parte da minha história. Não tem como eu negar meu passado, sabe? Se eu aprendi a fazer quadrinhos fazendo, será que isso aqui, uma pessoa vendo e vendo os erros, o cara não vai dizer, caraca, olha só, o JJ fez assim, tá errado. Mas já lá na frente, nas outras histórias, ele não faz mais, ele já melhorou. Então, o que a gente estava falando de prova de evolução. Se você tem essa inquietação de melhorar, eu não tenho dúvida que o seu desenho de amanhã vai ser melhor do que o desenho de hoje. E que o desenho de daqui a 2 dias vai ser melhor ainda. Então, se a gente tem essa inquietação, a arte continua viva, a gente continua jovial, a gente continua trazendo criatividade, trazendo força para a comunicação do nosso desenho. Show de bola. O Marcelo Roça, que João José é um dos grandes artistas cearenses que temos a honra de ter história junto. O Marcelo Rossi, ele é músico, ele é social media, e a gente teve uma banda junto, chamava Eu Sou Elmer o Milionário, tem uma mansão e um iate, e o guitarra base da banda era o Geraldo Borges, né? E o Julião era baterista, ele também é cartunista e ilustrador. Então, o Marcelo, ele tem uma veia mais de escritor, né? E de músico também, né? Mas ele também é artista, né? E aí teve uma época que a gente se juntava para tocar, fazer um som, e a gente só tocava trilha sonora de animação. Era uma coisa que ninguém fazia na época, né? Depois apareceu um monte de banda fazendo coisas parecidas, que é uma coisa legal, né? Uma coisa bacana, são energias positivas, né? Eu já vi uma ligação aí dos fanzines aí com um começo aí, né? Que é o rock, né? A música, né? Com certeza deve ter uma ligação aí, o primeiro contato aí com o fanzine, deve ter. Tem. Quando eu comecei a frequentar a oficina de quadrinhos da UFC, que era um projeto do curso de extensão Quando eu falo UFC, a galera acha que é negócio de briga e tal, mãozada na cara, mas não. O UFC é a Universidade Federal do Ceará, né? E lá tinha um curso de extensão, era gerido pelo professor Geraldo Jesuíno, que tinha como objetivo compartilhar os conhecimentos de produção de quadrinhos com a comunidade. E eu fui levado para esse programa de extensão pelo meu sócio e parceiro Fernando Lima, e lá eu tive contato com um cidadão chamado Weaver Lima. E o Weaver fazia um fanzine que ele publicava com xerox e distribuía nos eventos de rock da cidade. Então a gente passava a semana estudando e desenhando. Quando era na sexta e no sábado, a gente ia para o show de rock das bandas que a gente achava legal. E chegava lá, tava o fanzine do Weaver. E ele colocava no fanzine dele as letras das bandas traduzidas. Colocava a versão em inglês, colocava a tradução e tal. Então você podia ver a banda tocando e chegar em casa, relembrar a música, ver as letras e tudo mais. E ele fazia uma tiragem gigante, porque ele conseguia patrocínio e tal. E durante um período na oficina de quadrinhos, a oficina tinha um jornalzinho que tinha como objetivo publicar os quadrinhos dos estudantes de desenho e quadrinhos. Só que eles davam ênfase aos quadrinhos de cunho regionalista. Eu e o Daniel e o Geraldo frequentávamos a oficina nessa época. Eu comecei e o Daniel e o Geraldo vieram depois. E a gente começou a pensar assim, cara, eu queria fazer um quadrinho, mas eu não queria fazer uma parada regional, eu queria fazer ficção científica. Eu, por exemplo, queria fazer fantasia medieval. O Geraldo curtia ficção científica, o Daniel curtia um negócio mais urbano e tal. E aí a gente disse, cara, vamos fazer um fanzine, a gente faz do nosso próprio bolso. Aí nasceu o Money Comics, né? Foi
fruto de várias influências, foi fruto do pensamento e de vários inputs, né, criativos vindos de diversos lugares. E a criatividade, ela nasce dessa forma. É através do repertório que você vai formatando informações diversas, e aí você junta uma informação A com uma informação B, que muitas vezes não tem relação alguma, e pá, você cria uma coisa nova. Eu tinha um antigo Facebook, sabe? Eu seguia muito a galera que fazia fanzine há pouco tempo atrás, e os caras movimentando ainda, fazia as feirinhas e tal, e eu acho que isso é bem vivo ainda, né, Maíra? Sim, bem interessante esse negócio de fanzine, né? Agora, esse cenário migrou um pouquinho para o digital, né? Dadas as condições contemporâneas que nós estamos vivendo, mas as pessoas continuam produzindo de forma analógica, fazendo fanzine de papel e vendendo por correio. Isso continua, isso não para, né? E fazendo com os mais diversos e inesperados recursos, com fotografia, usando celular, eu tenho um aluno que ele fazia fotonovela, ele fotografava ele e a namorada, e depois ele imprimia, e é óbvio que na época ele fazia com xerox e tudo mais. Hoje em dia você já pode fazer tudo e bota online, usa aí os aplicativos e coloca em sites e tudo mais. As plataformas, né? As plataformas, hoje você tem plataformas que vendem, você tem plataformas que veiculam os quadrinhos, e isso facilita o acesso a mais pessoas. Eu lembro que logo que a internet começou a se popularizar muito e a galera começou a escanear quadrinhos e disponibilizar na web, a gente tinha um amigo que era o André Diniz, hoje ele mora em Portugal, é um artista conhecido, é um nome importante nos quadrinhos do Brasil, e o André na época tinha uma editora chamada Editora Nona Arte, e ele tinha as versões impressas e ele tinha os PDFs das publicações que eram distribuídos gratuitamente na web. E a gente conversando, ele disse assim: Marreiro, eu coloco na internet porque funciona para mim como uma propaganda. A galera lê o PDF e eles não se controlam, eles querem a versão impressa. É até mesmo um teste da sua publicação. É um teste para você ver se você está conseguindo prender o leitor, né? E aqui para nós, né, cara, se você lê um quadrinho bem desenhado, bem escrito, bonito, com uma história que te empolga, você quer ter ele lá na sua prateleirinha, guardado num canto do coração, né? Fala sério, a gente gosta disso, cara. Quadrinho impresso tem o seu poder ainda. Sim, principalmente se você tiver várias edições, né? Você pode mostrar uma e cativar para que a pessoa tenha as outras, né? As 2, 3, exatamente, 4, né? Bacana, cara, isso aí, sabe? Isso aí. E a Mulher Estupenda, como é que foi esse outro personagem aí que deve ter, que com certeza foi importante para você, na tua carreira aí, como é que surgiu essa ideia aí de fazer a Mulher Estupenda? Eu tinha um problema sério lá nos anos 90, que era o seguinte: eu gostava de super-heróis, ainda gosto, acho legal, né? Mas eu não conseguia criar um super-herói. Não conseguia, eu era travado. E eu conversava com o Jesuíno e ele dizia assim: Jota, velho, tem jeito não, cara. Não existe mais um poder que você possa inventar para um super-herói. Já tem herói de tudo, cara. Tem herói que tem poder de, sei lá, infinitos poderes. Não tem como criar um personagem novo. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, mas eu queria fazer um herói, né? E aí eu pensei assim: rapaz, e se ao invés de eu criar um herói novo, eu criasse um herói velho? Um treco que fosse super batido, que fosse óbvio para todo mundo, né? Então eu pensei assim: cara, eu vou inventar um cara. E aí eu inventei na minha cabeça, eu até fiz umas brincadeiras na primeira publicação que eu fiz, que era um fanzine, saiu em 98, se não me engano. Nessa primeira publicação eu inventei um cara chamado John Doe, que teria criado, lá nos anos 40, uma personagem chamada The Stunning Woman.
Por que eu fazia isso? Eu me sentia mais confortável de desenhar histórias de outros de super-heróis criados pelos meus amigos. O Steelman, do Geraldo, que depois virou o Crônio. O Noite, do Daniel Brandão. O Bandeirante, apesar de eu não ter escrito nenhuma história do Bandeirante, era um personagem que eu achava muito legal, do Vitor Batista. E eu ficava com aquele negócio. Eu vou pensar num personagem de outra pessoa, eu vou criar outra pessoa que criou um personagem, e aí eu vou fazer de conta que eu traduzi esse personagem para o Brasil, e aí dei o meu jeito nele. A Mulher Estupenda não tem nada de novo. Os poderes dela são voar e vulnerabilidade, super força e mais uma coisa ou outra, tá? Tem nada de novo. Só que ela é feita do meu jeito. E você pode criar o que você quiser. Se você fizer do seu jeito, vai ser íntegro, vai ser autêntico, vai ter singularidade. Eu tenho um amigo, o Vander, que ele adora Tokusatsu. Também adoro Tokusatsu. Jaspion, Changeman, Flashman, e ele criou um personagem chamado o Cabra Ranger, né? Ele escrevendo o Cabra Ranger é um Power Ranger nordestino, que ao invés de ser 5 Power Rangers, é só um Power Ranger, né? E ele ganhou os poderes de Lampião e de Padiciço, né? Então, ele tem toda a questão do regionalismo junto com a cultura japonesa, com os monstros de Tokusatsu e tal. Rapaz, é autêntico porque ele se colocou no projeto. Qualquer coisa que você faça, quando você faz com a alma, ganha singularidade, ganha personalidade. Você pode inventar um super-homem seu. O super-homem já existe, certo? Já existe. Mas se você fizer do seu jeito, do jeito que você acha que deve ser, ele vai ser uma novidade. Ele vai trazer um novo ar para o mundo dos quadrinhos. Show de bola, é verdade, viu? O Ivo levanta uma questão aqui. Aqui está sendo tratado o quadrinho como paixão, mas qual a diferença em quem começa a buscar o profissionalismo com 20 ou 40 anos de idade? Você quer comentar essa pergunta aí, JJ? Eu vou aproveitar para falar de 3 caras que são monstros para mim, que a gente conversou em outros papos, que são o Aurélio Galepini, o Will Eisner e o Jack Kirby. Esses 3 caras, apesar de terem começado na arte muito cedo, explodiram quando chegaram na idade mais madura, nos 40 anos de idade. Até então, eles iam refinando e aprimorando o seu trabalho. Trabalhar com quadrinhos é como trabalhar com qualquer coisa. Chega um determinado ponto em que você precisa entregar e você está com problemas e tudo mais. Então você tem que ter um lado administrativo, né, para conciliar isso. O que eu acho mais legal dos quadrinhos é a possibilidade de eventualmente fazer alguns trabalhos para você mesmo. Alguns trabalhos onde você é o dono. O Ben Affleck tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: você tem 2 tipos de filme. Você tem os filmes que você faz porque você curte, e você tem os filmes que você faz para poder fazer os filmes que você curte. Eu acho isso legal, você pode trazer isso para o mundo dos quadrinhos. Tem trabalhos que são feitos para pagar as contas. Quem trabalha com publicidade, por exemplo, tem trabalho que o cara faz, que ele tem vergonha que outras pessoas saibam que foi ele que fez, né? Mas está lá, está pagando as contas, ele está se virando, né? Faz parte da vida do artista esse salto, esse momento em que você chega a um determinado ponto e você diz: pronto, a partir de agora eu acho que eu posso começar a trabalhar sério com isso. E aí eu vou lembrar do meu amigo Geraldo Borges, que a gente sempre conversava sobre essas coisas, e uma vez ele me disse assim: é legal você abraçar os quadrinhos quando você já tem um pé de meia.
O Geraldo trabalhava com engenharia, cara. Tem nada a ver com quadrinhos. Ele viajou o Brasil todo, morou na Bahia, morou, sei lá, em Sergipe, morou em Manaus, morou no Pará, sabe? Trabalhando com engenharia. E, em paralelo, ele ia ralando e aprimorando o traço dele, porque ele tinha um objetivo. E o objetivo dele era Marvel e DC. É importante a gente deixar claro isso, né, Amorim? Que a galera que trabalha para Marvel e DC tem que seguir na cartilha do que mandam os editores, do que pedem os editores. Se você trabalha com quadrinho institucional, você tem que seguir na cartilha do que pede a empresa para quem você está prestando serviço. Se você está trabalhando em um produto autoral, aí não, cara. Aí você é o dono da bola. Na hora que você é abusar do jogo, você diz, parou galera, vou levar minha bola para casa e beber Nescau, tchau. Né? Não quero mais fazer. Né? Mas se você está trabalhando mediante um contrato para entregar X páginas para a editora tal, no dia tal, e aí você tem que abraçar esse segundo lado. Né? Mas é uma escolha que cada artista faz ou não. Eu conheço artistas muito bons que são, eu vou dizer que eles são mestres, cara. Eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 caras que são fabulosos quadrinistas, mas que não publicam muito quadrinhos porque estão em trabalhos mais, como é que eu diria, em trabalhos de pagar a conta. Né? O cara precisa pagar a conta, precisa manter a família, precisa... E o trabalho deles com quadrinho ainda não deu esse salto. E aí o que o cara faz? Cara, eu vou trabalhar no que eu preciso trabalhar, mas na minha folga eu vou fazer o meu quadrinho do meu jeito e não tem editor que mande eu mudar uma vírgula. Se eu quiser escrever casa com Z, é com Z e acabou. Eu queria completar aí o que você falou a respeito desse negócio de idade. Eu tenho mais experiência de falar de quem já está mais velho um pouco, de 30 para frente. Eu acredito que o de 20, ele vai ter todo o tempo do mundo, com certeza a maioria ainda mora com os pais, né? Então, vai ser uma ótima oportunidade para ser um grande artista, né? E o de 30 ou 40, com certeza vai ter que acordar mais cedo do que todo mundo, né? Para conseguir a mesma coisa competindo com um cara de 20, né? Um vai poder ir mais lentamente, se quiser, o outro vai ter que correr mais, dar um pique mais roçado, né? Porque com certeza já os obstáculos vão ser bem mais maiores, né? E mais complicados, mas que não é... Sim. A favor da galera mais ralada, por assim dizer, a gente pode dizer que existe a experiência de ter errado um pouco mais. Né? Tem uma história que eu gosto também, que é a do lenhador, que essa lenda, chega um novato para cortar madeira e tem um velho lenhador, né, sentado, e eles dois pegam um contrato para derrubar tantas árvores. E aí começa na segunda-feira o garotão derrubando madeira, e quando ele olha pro velho, o velho tá lá parado, né? E tal, olhando as coisas. Quando chega na quinta pra sexta-feira, o cara chega e diz assim: cara, eu derrubei esse lote todinho de madeira e tu não fez nada? Assim, pera aí que eu vou começar. Vraco, parece raio laser, e acaba detonando mais lenha do que o novão. E aí o cara disse: cara, como é que tu conseguiu isso, velho? Aí disse assim: afiando o meu machado. Quem tem um pouco mais de idade tem essa possibilidade de afiar um pouco mais o machado também, né? Tem sempre outras abordagens, né? Eu gosto muito disso, cara. E eu tô nessa segunda faixa aí, viu? Eu tô nessa segunda faixa aí. Esse ano eu faço 50. Beleza. Que bom que venham muito mais anos, né? Voltando aqui para Stunner Woman, você publicou ela lá fora?